Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou entrevistar o Marcelo, que é inscrito do canal. O Marcelo veio para fazer centênio, né? E hoje ele vai contar pra gente como é vir pro Canadá com filhos. Tudo bom, Marcelo? É muito difícil, estou muito bem. Não é uma missão fácil, mas é possível. Tem bastante desafio, mas dá para vocês irem, dá para seguir esse sonho aí canadense. O Marcelo veio pra cá então com a Isadora, que tinha na época 7 anos, né? Eles chegaram aqui em julho de 2017. Isadora com 7 e o João Pedro com 15. E ele veio para fazer 2 anos de college na Centennial, né? O curso de biotecnologia, que inclusive é um assunto que a gente vai voltar no canal, porque a gente estava aqui fazendo os roteiros dos vídeos. Aí eu falei, bom, a gente vai falar com a Isadora para explicar como é ser criança no Canadá. E ele vai explicar a parte de matrículas. E aí eu falei, também tem que falar do seu college. Mas a gente achou melhor fazer com 2 vídeos hoje e deixar o college pra próxima. Com certeza. E aí a esposa dele, a Andrea, tá com o Open trabalhando. Então esse é o cenário da família. E aí vocês vieram pra cá em julho. Nós viemos pra cá em julho, chegamos em 27 de julho do ano passado. A gente veio com esse tempinho antes de começar as aulas para poder fazer o meu processo de matrícula no college, fazer a matrícula da Isadora, fazer a matrícula do João Pedro. Como são escolas diferentes, com certeza a gente teve que ir em uma, cada um no seus respectivos tempo, né? Porque aqui é separado as escolas do grade 2 até, não, do kindergarten até 10 ou 11, aí depois eles consideram como high school, que já até o grade 12, né? Isso, aí a gente fez a matrícula da Isadora e aí fez a matrícula do João Pedro e depois fez a minha. E todo esse processo, assim, entre fazer essa matrícula, procurar casa, procurar um local para você morar, né? Pra gente ver essa adaptação das crianças também com o país, né? Com a língua, porque a entrada aqui é em setembro. O pessoal do lado do Brasil acho que não sabe disso. O ano letivo no Canadá começa sempre em setembro, até o Summer Break começa em maio, né? Maio ou junho? O Summer Break começa em maio. Então de setembro a maio é um ano letivo. Igual no Brasil, que é de janeiro a dezembro, mas o nosso aqui é diferente. E aí vocês tiveram esses meses, né? Julho, agosto, para adaptar as crianças até começar então a aula em setembro. Isso, então a gente fez a matrícula deles, a gente fez a minha matrícula, a gente procurou casa, a gente comprou móveis, fez a mudança, estava morando no Airbnb esse primeiro mês, como todo mundo faz, depois foi para essa casa definitiva. Não foi fácil arrumar casa, não é mole. Você tá morando em casa ou apartamento? Apartamento, tá. Não foi mole arrumar um apartamento, assim. Por quê? Porque você não sabe se esse lugar é bom, se aquele lugar é ruim. É muita informação, é muito documento, é a língua que é diferente, é os desafios. Você não sabe se aquilo é barato, se é caro, se, né, tem o seu orçamento. Você planeja uma coisa, na realidade é outra. É bastante dúvida. E é verdade que a escola da criança tem que estar no bairro que você mora, né? Isso. E a gente mora aqui na região da Eglinton, ou seja, das duas uma, ou eu morava lá perto do Centennial, que é em Scarborough, ou morava para cá. Perto da sua escola ou perto da escola das crianças? Perto da escola das crianças. Então a gente resolveu eu sacrificar e gastar esse tempo a mais todo dia e voltar. E também porque a região tem uma boa pontuação nas escolas. Qual foi o critério que vocês usaram para escolher a escola das crianças? Todo mundo falou que nessa área as escolas seriam boas, né? Apesar do aluguel ser um pouquinho mais caro, né? Então a gente optou por ter essa escola. E a gente teve bastante sorte porque a escola do João Pedro é muito boa, a escola da Isadora também é muito boa. A gente teve até sorte que a professora dela ganhou um prêmio na província de Ontário como melhor professora, então isso ajudou muito. E outra coisa também, assim, foi bem difícil no começo a adaptação da Isadora na escola, porque ela chegou sem inglês nenhum, mas depois, aos poucos, eu conversei um pouquinho com a professora, eu já fiz isso muitas vezes, pode ficar tranquilo que no final vai dar tudo certo, ela vai falar com maior facilidade, e foi o que aconteceu.
daquele início até hoje foi bastante desafio no início para ela poder aprender, porque não tinha inglês nenhum, mas agora ela já fala, lê, escreve e consegue ouvir muito bem. A gente fez até um aniversário em casa, assim, e convidou crianças que têm os pais cubano, canadense, indiano, e a gente fez bastante brincadeiras. Aí o que aconteceu? A minha esposa falava as brincadeiras em português, a Isadora traduzia tudo e falava, cantou parabéns, óbvio, né, em inglês e em português. Ela avisou que ia fazer isso, então, como disse o pessoal, ela está com bastante facilidade para poder aprender inglês. Eles teve muita facilidade, né? E o João Pedro... João Pedro com 15 anos já chegou com um pouco de inglês. Normalmente ele já chegou com um pouquinho de inglês, mas ele também nunca foi na escola inglês no Brasil. É que a adolescente gosta muito de música, videogame, tal, mas eles têm é uma geração que tem uma facilidade maior com o inglês, né? Com certeza. E eles fazem um teste para saber qual o nível que ele vai estar. Então tinha lá do A até o D. Então o A é o menor nível e o D é o maior nível. Ele caiu no C. Legal. Então, de setembro até dezembro, ele ficou nesse C e agora ele já está no nível D, né? Que é o último do ESL que todos nós temos, né? Inclusive eu também tenho ESL na escola também. Né? Todo mundo tem. A gente estava explicando no vídeo da Isadora que as crianças chegam sem inglês, aí existe uma sala separada, que é a sala do ESL, né? Que é English Second Language, para as crianças terem, já de manhã já tem essa aula, né? Depois vai para a turma que só fala inglês, né? Que é a turma regular. Que isso justamente ajuda a criança a ter esse choque, né? Tipo, uma aula é só para explicar para ela o que é o inglês e na outra ela vai assistir a aula regular em inglês. E aí pro João Pedro foi a mesma coisa. Ele tem também as aulinhas de Excel e depois a aula regular. Isso. E você percebe que essas aulas não só ajudam, mas ensina um pouco como é que você vai adaptar essa realidade do inglês no dia a dia, né? Sim. Porque eles lá na classe normal você tem as matérias normais como matemática, geografia, história e no ESL tem as aulas de inglês. Pode abrir, viu, seu presente? Tá bom. O que eu... Não, mas pode fazer essa bagunça aí, a gente tá conversando. Eu sei que você tá doida pra abrir esse negócio. Ela ganhou a boneca. Você tem... Tá, agora vamos voltar, que a gente falou da escola, que vocês fizeram essa parte aí da adaptação das crianças. Eu lembro que vocês fizeram turismo, né, conseguiram ir pra Nova York, com as crianças, tudo antes de começar o ano letivo. Assim, a gente não fez um roteiro óbvio, né, mas assim, procurou casa, aí achou. Depois que você achou a casa, aí você procura como se fosse a Secretaria de Educação daquele local que está mais próximo da escola que você vai morar. Então achou a casa, aí você procura a escola mais próxima, procura essa Secretaria de Educação para poder matricular. E aí faz os testes, não só de inglês, mas faz teste de matemática, faz o teste para ver o seu nível, no caso do João Pedro, para onde que ele vai cair. Para onde que ele, assim, como que eu posso dizer, onde que ele vai estar inserido ali nos cursos de matemática e no caso do João Pedro, que já é adolescente, no caso dela não teve isso, né? Não teve o teste, a gente já entra como fase de alfabetização. Então teve que ir na escola mais próxima para fazer. E uma pergunta assim, quando vocês chegaram, né, vocês procuraram a casa já meio que certo que seria aquela escola, ou vocês foram primeiro na escola para ter uma certeza, depois alugou a casa no lugar? Porque fica meio, né, complicado assim, né? Casa, a escola... assim, tem muita coisa assim, a gente também acredita na força, né? Do Senhor Jesus, né? Porque você não sabe se aquele apartamento é bom, você não sabe se aquela escola é boa. Você tem as informações no geral que né, ali naquela região a escola é boa. Então, por sorte, o prédio que a gente aplicou e deu certo, tinha uma escola perto para Isadora. Para o João Pedro não tinha uma escola perto, porque na escola que é mais próximo não tinha o ESL, e ele precisava. Então ele foi para uma outra escola, que ele pega o metrô, mas é aqui perto também, é na Eglinton, e aí lá tinha o ESL.
Mas o que a gente fez? Primeiro focou no apartamento. Tinha aquele apartamento. Bom, beleza, agora vamos ver qual que é a escola que tem próximo. Aí vai na escola, eles pedem toda a documentação, blá blá blá, faz os testes, vê o que tem. É um desafio, não foi mole. Na verdade, quem fez como é que fala? A matrícula da Isadora foi a minha esposa, e chegar assim, o inglês dela não estava assim tão bom como está agora, né? Assim, depois de já um certo tempo, depois de quase um ano, mas entendeu, bastante dúvida, bastante desafio e conseguiu. As pessoas também, assim, pelo que eu percebo, qualquer desafio, qualquer local que você vai precisar e eles sabem que você está chegando, eles ajudam muito, né? Tá ali, fala algumas outras vezes, né? Eu ia falar isso, que o Toronto acaba sendo uma cidade muito boa, porque como aqui é muito multicultural, chega gente de tudo que é lugar, chega chinês, chega coreano, chega espanhol, e aí as pessoas, a maioria das famílias que vem tem criança pequena, e chega e vai matricular essas crianças. Então já existe um preparo da escola para acolher essas crianças, né? Então, eu sinto isso também do canadense. Eles têm uma paciência para te explicar tudo. Eu lembro quando eu cheguei para ver apartamento, tudo, a pessoa te explica assim numa calma e devagar, porque eles sabem que você está acabando de chegar. E todo mundo tem mesmo que uma pessoa nasceu aqui no Canadá, ela tem um avô que chegou também, ele tem um tio, ele tem alguém da família que passou por isso. Então, eles têm uma facilidade, não é uma facilidade, mas eles têm uma disposição de fazer com que você entenda todo o processo. É uma cidade de imigrante, então assim, não só chega gente do mundo inteiro, mas está sempre chegando. Então acho que é um processo que eles vão, né, que a cidade vai construindo e vai crescendo nesse processo, né? O imigrante inserindo e a economia vai girando, né? É assim que eu percebo. E você sabe que é interessante, por exemplo, a Isadora, a pequenininha, chegou com 7 anos, tal. Se acontecer de um dia ela virar uma professora ou trabalhar numa escola, ela vai ter este cuidado, porque um dia a família dela também chegou, entendeu? Então é uma coisa muito cíclica, né? Minha mãe era professora no Brasil. A sua mãe era professora no Brasil? Linda. E o que eles pedem de documentação para matricular a criança? Olha, pediu tudo que normalmente pede no Brasil, mas também pediu assim, essa questão de vacina, que eles estão muito preocupados se está tudo as vacinas que eles pedem, né? A gente já meio que já sabia de alguma coisa que ia precisar, a gente já tirou deu todas as vacinas que estavam lá, a gente até brincou que a gente está imune a tudo, porque o tanto de vacina que a gente tomou, que tomar em ordem para trazer as crianças. Então assim, eles pediram a documentação normal, os históricos, comprovante de residência, visto do pai da mãe, visto do pai da mãe, tem que estar tudo certinho, às vezes, né, dá algum probleminha ou outro ali, você não entende, mas você estando com o passaporte, o work permit, todas as coisas funcionando certinho, passaporte válido, você vai matricular numa boa, né? Agora, assim, só não sei como é que funciona quando a criança, assim, quando o pai é ilegal, qualquer coisa do tipo, né? Aí já não... Eu sei, assim, foge um pouco do nosso assunto aqui, mas, né, tá inserido. Eu sei que existe uma lei acima, né, na província de Ontário, que nenhuma criança pode ficar fora da escola. Então, mesmo que o pai ou a mãe sejam ilegais ou esteja com visto vencido, qualquer coisa, a criança não tem culpa disso. Então, eles matriculam, né? Isso não é divulgado, mas assim, não é... Como é que você vai deixar uma criança de 7 anos fora da escola? Existe uma lei maior dentro da província de que nenhuma criança fica fora da escola aqui em Ontário. Então, assim, não é o mais correto, provavelmente esses pais serão punidos, serão deportados, mas enquanto eles estiverem em território canadense, a criança não fica sem estudar. Então... Aí falando um pouquinho da qualidade das escolas, não só eu, mas até o meu próprio filho ficou bem impressionado com a qualidade das escolas aqui. E é um nível assim de particular mais alto de uma escola no Brasil. Por quê? Porque na aula de Excel, por exemplo, dele tinha um computador melhor do que eu tenho em casa, ou melhor do que qualquer um tem em casa, e ele tirou a foto e falou assim, ó, isso aqui é um computador para cada... De uma escola pública no Canadá. Uma escola pública no Canadá. A comunicação deles também assim, é muito efetiva, eles já avisam bem antes, a escola da Isadora vai mudar de local, para um local, porque vai ter uma reforma, eles já estão avisando, já está tudo certo, eles estão muito à frente, né, muitas coisas, é muita reunião, é muito e-mail, a comunicação com os pais assim funciona muito bem, porque você sabe o que está acontecendo todos os dias, toda semana,
eu percebo que o nível de qualidade aqui, o nível de educação é bem alto, a escola é muito boa, tanto a da Isadora quanto a do João Pedro. Eles estão preocupado com o que pode acontecer, o que está acontecendo, o que leva, o que não leva, o que é bom para a criança, qual que é a melhor estratégia, muito formulário para você preencher, o que é a dificuldade da criança. Sim, tem um acompanhamento completo. Acompanhamento Eu completo. até ia comentar isso, a gente fica, qual que é a escola boa, a escola não boa, mas não tem escola ruim aqui. Esses dias até uma inscrita minha me mandou uma mensagem, estou procurando escola para minha filha, você tem um lugar pra me indicar? Eu falei, olha, nunca precisei, né? Mas vamos fazer um search. Eu joguei no Google lá, achei um site da, acho que é College Board, uma coisa assim. Isso, é a Secretaria de Educação. Ou mesmo você joga no Google, por exemplo, por região, por Eglinton, aí aparece a pontuação daquela escola. Mas é tudo assim, de 1 a 5, tipo, é tudo quanto? 4.4, 4.5, 4.2, tipo 4.8, é tudo ali, pertinho do 5. Então fica meio assim, não é que você vai ter uma escola número 1 e uma escola 4,5. Todas estão ali na faixa entre 4 e 5, são escolas boas. E é assim, o nível de qualidade dos professores, o preparo que eles têm é assim, coisa não, como eu posso dizer, de primeiro mundo mesmo, porque eles estão preocupados com que tudo funcione, tudo a criança esteja absorvendo. É lição toda semana, é lição todos os dias, a mesma coisa para o meu filho, principalmente porque ele está numa fase que você está saindo daquela fase de criança, adolescente, que ele tem matéria de, como é que fala, de career, ou seja... já para direcionamento de carreira da criança, direcionamento do adolescente. Então, assim, aí ensina até a economia, como funciona, onde que ele pode trabalhar, o que é melhor, qual que é o perfil dele, então, que é uma coisa que, né, a criança já está preocupada, o adolescente no caso, já vai conhecendo como funciona o mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Vamos falar pro João Pedro uma hora, né? Para ele falar pra gente como é ser um high school aqui. Deixa eu ver essa boneca. Ela ganhou uma bonequinha. Olha que coisa mais fofa, gente. É aquela... Tem uma mamadeira. Tá vindo. Tem uma mamadeira. Você caiu um negócio que eu vou Gente, pegar. sabe quanto tá essa boneca no Brasil? Eu vi por $100, R$100, R$130. Não, no Brasil é muito É muito caro, gente. Olha que fofo. Muito fofo. Parabéns. Obrigada. Que linda sua foto. Bom, gente, acho que basicamente a gente descobriu tudo, né? A questão da qualidade, como as dificuldades que vocês encontraram, que a gente pode dizer mais sobre o idioma, né? O idioma é assim, não é fácil, mas assim, é possível. Eu acho que assim, estudem o quanto vocês podem, estudem bastante, porque a gente acha que, né? Tá deitando no inglês. Tá deitando no inglês, mas não é a mesma coisa assim. Você vai ter várias situações que a pessoa precisa falar umas 3 vezes para você entender. E às vezes até a pessoa que está com nível inglês, né, alto, mas é que como a gente está acostumado com o nosso inglês lá, né, chega aqui, né, na estação, para comer, tudo tem né, você vai ter que comunicar. E mesmo as situações com a criança, né, precisa estar direto em contato com outros pais, e vai em evento da escola, e tudo você tá ali. E os eventos das escolas, por exemplo, as reuniões, aí você chega, é totalmente diferente, você chega lá, você fala com um professor, aí fala com outro, você tem que falar com todos, né, tem uns horários, aí a professora, eu mandei um e-mail, você viu, então a comunicação funciona, só que você tem que estar sempre ligado, né? Quantos alunos, quantos professores que a Isadora tem? Quantos professores o João? A Isadora tem a professora de music, de gym, normal e do ESL. a professora normal da classe e do ESL. E de drama, ou seja, Que 5... drama? É teatro? Então você tem aula de teatro, você tem aula de música, você tem aula de educação física, aí você tem sua professora regular, né, que é como se chama? Miss Roland. Roland. E tem a professora do ESL. Então são 5 professoras na sua escola pública canadense. E o João? O João Pedro depende do período, né? De setembro até dezembro ele teve 3 ou 4 professores e aí ele monta, né? A grade dele. Quando nós fomos lá, na verdade foi minha esposa que foi lá com ele, então pegou matemática, gym,
e pegou ciência e pegou uma outra matéria que eu não lembro. Então ele montou. Quando vem no segundo período, que é de janeiro até maio, aí ele pegou outras matérias. Então tem aquelas obrigatórias e as eletivas que ele vai ter que fazer. E sem falar nas horas de voluntário que ele tem que fazer também. Tem lá 40 horas que ele precisa cumprir de voluntário. Então, ele monta a carga dele, desde que tem aquelas obrigatórias, e mais ele pode colocar algumas que ele pode fazer a mais, e mais as horas de voluntário que ele precisa. Quando eles fazem essa direcionamento de carreira para a criança, no high school ele já tem que escolher as matérias que ele vai fazer? Por exemplo, se a criança vai pender mais para, por exemplo, de ciências, de engenharia, tal, as exatas, aí ele deixa de fazer as matérias assim, de humanas, ou não tem essa divisão ainda? Só no... Na verdade, é assim, tem um site, e foi ele, para esse segundo período, agora a gente escolheu junto com ele. Então, tá lá todas as matérias que ele precisa montar e submeter. Então, tá lá, as que ele pode adicionar. Tem alguma coisa ligada à área de computação, aí ele adiciona. Aí tem a matemática que ele precisa fazer, ele adiciona e vai adicionando. Depois ele submete tudo, né? Ele conversou um pouquinho comigo, conversou com a esposa, olhou se era aquilo mesmo. Então você pode já naquele período direcionar mais ou menos no que ele vai fazer, como você perguntou, né? Mas tem as obrigatórias e você pode colocar mais as eletivas, legal. Isso. E como é que funciona essa parte de voluntariado? Ele tem que cumprir ele tem que fazer 40 horas durante dentro do período. E aí eles ensinam como que funciona, como que ele pode escolher, se ele pode ler para uma criança lá na biblioteca, se ele pode acompanhar alguma criança especial em algum local. Então tem várias atividades que ele escolhe. Como se fosse uma prestação de serviço para a escola, para a comunidade. Para a comunidade. Legal. Então eles valorizam muito e eles precisam muito disso, e além de ser importante, sim, né? Que um dos últimos vídeos que eu fiz agora é exatamente isso, a cultura canadense de pensar na comunidade como um todo, não ter essa coisa muito individualista. E é legal você estar falando isso porque, ou seja, desde pequeno a criança já vai ter esse contato, ou seja, se você está aqui na escola, você vai ter que trabalhar com os seus, né, com essa comunidade, porque você também está contribuindo com a comunidade como um todo. E além de você estar contribuindo, na parte de career que ele está tendo lá, a professora pediu para ele montar um resumê dele. Aí ele já coloca as horas que ele trabalhou. Então ele tem tá começando a ter alguma coisa a pôr no resumê dele. Pôr no resumê dele. E não só tudo isso, mas assim, você sente que já tem nele já está colocando um grau maior de responsabilidade, de querer ganhar o dinheiro dele, querer ter as coisas dele. Então já está num pensamento assim diferente no Brasil, né? E também calhou também de ser a idade dele, o período que ele está. O que eu posso fazer? Então já está fazendo alguns trabalhos, né? Tipo, não só desse voluntariado de voluntário, mas também em casa, o que eu posso fazer para ganhar um dinheiro? Está preocupado o que vai fazer no verão para poder ganhar um dinheiro no summer? Aqui tem muito do summer break e as crianças podem trabalhar no camping, né? Na idade do João Pedro, vai como monitor. No caso da Isadora, que tem 8 anos, vai para ser criança, ser feliz, e eles vão para ser monitor e ganham um dinheirinho, né, no summer. Isso aí. Legal. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tem muito assunto, né? Se a gente for ficar falando aqui vai dar muitas horas de vídeo. Mas fiquei feliz de saber que deu certo. As duas crianças estão super bem, né, na escola. Ela faz assim. E depois eu quero que você volte, Marcelo, para contar então como é que tá a fase. Porque a gente fala das crianças. Agora tem a parte dos pais. A esposa tá trabalhando, ele tá fazendo college lá na Centênio, mas aí a gente faz um outro vídeo sobre isso. Ele faz biotecnologia, gente. Acho que eu falei, primeiro inscrito que eu tenho que faz biotecnologia. E a gente faz, prometo, não nesse Veda, mas acho que assim que der a gente faz um vídeo. E a Andréia também e o João pra apresentar essa família linda aqui pra vocês. Muito obrigada mais uma vez. De nada. Tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, São Paulo.